No mundo deslumbrante de Hollywood, onde fama e fortuna se encontram, a linha entre o amor e a tentação muitas vezes se apaga mais rápido do que se imagina. Por trás dos tapetes vermelhos e das câmeras reluzentes, escondem-se histórias que nunca foram destinadas ao público. Casos que começaram como uma faísca tornaram-se escândalos ardentes que destruíram carreiras, despedaçaram famílias e derrubaram ídolos em um único momento. O que acontece quando fachadas perfeitas de repente desmoronam? Quando pessoas que milhões admiram sucumbem às suas próprias decisões? Essas histórias são mais do que apenas fofocas e manchetes. Elas mostram o lado sombrio da fama, onde um único erro é suficiente para perder tudo. Hoje mergulhamos em 7 dos casos mais chocantes que nem mesmo as maiores estrelas sobreviveram. Histórias de paixão, traição e o momento em que tudo desmoronou. 1. Tiger Woods. Tiger Woods era mais do que apenas um nome no esporte. Ele era um símbolo de perfeição. Um homem que aparentemente tinha tudo: fama, riqueza, uma carreira impecável e a imagem de um pai de família exemplar. Milhões de pessoas viam nele não apenas um campeão, mas um ídolo que parecia estar acima de qualquer suspeita. No entanto, exatamente essa imagem perfeita provou ser uma ilusão. Em 2009, tudo começou com um acidente de carro aparentemente inofensivo em frente à sua casa. Mas o que a princípio parecia um incidente comum transformou-se rapidamente em um escândalo global. Passo a passo veio à tona uma verdade que ninguém esperava. Por trás da fachada brilhante, Tiger Woods levava uma vida dupla secreta, marcada por inúmeros casos com diferentes mulheres. Cada nova revelação atingia o público como um golpe e fazia sua imagem cuidadosamente construída desmoronar cada vez mais. As reações não tardaram. Grandes patrocinadores que antes o celebravam como o rosto de suas marcas retiraram-se. Em pouquíssimo tempo, ele perdeu milhões e, mais importante, a confiança das pessoas. Do herói celebrado, ele se tornou da noite para o dia uma das figuras mais controversas do mundo. Mas o verdadeiro colapso não ocorreu apenas em público. Seu casamento acabou sob a enorme pressão das revelações, e sua carreira também vacilou. O homem que antes parecia invencível teve que, de repente, lidar com seus próprios erros. Tiger Woods tornou-se a prova viva de quão rápido a fama pode se transformar em vergonha quando a verdade vem à tona. 2. Brad Pitt e Angelina Jolie. Brad Pitt foi outrora o símbolo perfeito de um sonho de Hollywood. Bem-sucedido, carismático e casado com Jennifer Aniston, que era considerada a queridinha da América. Juntos, eles pareciam o casal ideal que muitas pessoas admiravam. No entanto, nos bastidores, uma história começou a se desenvolver que mudaria tudo. Quando Brad Pitt conheceu Angelina Jolie no set de Sr. e Sra. Smith, sentiu-se imediatamente uma tensão que ia muito além do roteiro. Rumores circularam rapidamente, mas por muito tempo ninguém quis acreditar que logo esse casal dos sonhos pudesse se separar. Porém, quando o casamento entre Pitt e Aniston terminou em 2005, a especulação tornou-se uma amarga realidade. De repente, Brad Pitt estava no centro de um escândalo mundial. Para muitos, ele não era mais o herói charmoso, mas o homem que arriscou seu casamento por um novo amor. Angelina Jolie foi simultaneamente admirada e condenada, enquanto Jennifer Aniston tornou-se a figura trágica com quem milhões se solidarizaram. Do caso surgiu Brangelina, um casal que fascinou o mundo como nenhum outro. Eles se tornaram um ícone, perseguidos por câmeras, celebrados e criticados ao mesmo tempo. Mas assim como a história deles começou de forma apaixonada, também terminou de forma dramática. Anos depois, o relacionamento deles acabou publicamente, acompanhado de disputas e manchetes. Este caso não mudou apenas 3 vidas, mas também a forma como o público as veria para sempre. Um momento de proximidade no set de filmagem foi suficiente para reescrever um capítulo inteiro de Hollywood. 3. Kristen Stewart. Kristen Stewart estava no auge de sua fama. Como o rosto da saga Crepúsculo, ela era amada por milhões de fãs em todo o mundo. Para muitos, ela não era apenas uma atriz, mas um símbolo de toda uma geração.
Seu relacionamento com Robert Pattinson tornava a imagem perfeita. Duas jovens estrelas que pareciam feitas um para o outro. Mas no verão de 2012, tudo mudou em um único momento. Fotos de paparazzi a mostraram em uma situação íntima com Rupert Sanders, o diretor de Branca de Neve e o Caçador. O problema não era apenas o caso em si, mas o fato de Sanders ser casado e Stewart estar ao mesmo tempo em um relacionamento com Pattinson. As imagens espalharam-se em velocidade recorde e provocaram um clamor mundial. Fãs sentiram-se traídos. A mídia lançou-se sobre cada detalhe e, da atriz celebrada, ela de repente tornou-se uma das figuras mais controversas de Hollywood. Sua imagem cuidadosamente construída desmoronou em poucos dias. As consequências foram duras. Ela perdeu projetos de filmes, foi criticada publicamente e teve que se explicar em um pedido de desculpas raro e muito pessoal. Seu relacionamento com Pattinson também acabou sob a pressão do público. Este escândalo mostrou quão implacável a fama pode ser. Um único erro registrado por câmeras foi suficiente para abalar uma carreira inteira e mudar para sempre a imagem de um jovem ícone. Udo Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger era mais do que apenas uma estrela de Hollywood. Ele era uma lenda, um símbolo de sucesso, disciplina e poder. De campeão de fisiculturismo a herói de cinema e, finalmente, governador da Califórnia. Sua vida parecia a história de sucesso perfeita. Ao seu lado estava Maria Shriver, parte de uma das famílias mais respeitadas da América. Juntos, eles personificavam a imagem de uma família quase perfeita. Mas em 2011, essa imagem despedaçou-se de forma chocante. A verdade veio à tona. Arnold teve um caso por anos com sua governanta, e dessa relação nasceu um filho. O que foi estarrecedor não foi apenas o caso em si, mas o fato de que esse segredo permaneceu escondido por anos, enquanto ele continuava vivendo sob o mesmo teto com sua família. Quando a notícia tornou-se pública, o mundo reagiu com descrença. Um homem que representava força e controle levava uma vida dupla que ninguém esperava. Para Maria Shriver, foi uma profunda traição pessoal que acabou destruindo o casamento. Para o público, foi a queda de mais um ídolo que não correspondia à imagem que ele mesmo havia construído. Arnold teve que se desculpar publicamente, mas o estrago já estava feito. Sua fachada impecável estava quebrada para sempre. Esta história mostrou que mesmo os homens mais poderosos não estão protegidos das consequências de seus segredos. As 5. Sandra Bullock e Jesse James. Sandra Bullock estava no topo do mundo em 2010. Ela acabara de ganhar o Oscar e era para muitos a mistura perfeita de talento, charme e simplicidade. Para o público, ela era a queridinha da América. Uma mulher que parecia ter feito tudo certo. Ao seu lado estava Jesse James, um homem com uma imagem rústica, mas que ainda assim fazia parte dessa vida aparentemente perfeita. No entanto, exatamente no momento de seu maior sucesso, seu mundo desmoronou. Revelações surgiram de que Jesse James a havia traído com várias mulheres. O que inicialmente parecia um boato transformou-se rapidamente em um escândalo público à medida que mais detalhes vinham à luz. Cada nova história atingia Sandra não apenas pessoalmente, mas também diante dos olhos de todo o mundo. A reação do público foi uma mistura de choque e compaixão. Enquanto Sandra era vista como vítima, Jesse James tornou-se o símbolo da traição. Ele tentou se desculpar e até procurou ajuda, mas o dano era irreparável. O casamento que outrora foi admirado acabou definitivamente. Para Sandra Bullock foi um momento amargo. Enquanto celebrava seu maior triunfo profissional, vivia sua queda pessoal mais profunda. Esta história deixou claro quão próximos o sucesso e a dor podem estar às vezes, e quão rápido um conto de fadas se transforma em tragédia. 6. Jude Law. Jude Law já foi considerado a personificação do charme britânico. Elegante, talentoso e irresistível, ele cativou o público em todo o mundo. Seu relacionamento com Sienna Miller tornava-na a imagem perfeita. Duas pessoas bonitas e bem-sucedidas que pareciam ter tudo. No entanto, exatamente essa imagem perfeita logo iria se despedaçar. Em 2005, o escândalo estourou como uma bomba.
Tornou-se público que Jude Law teve um caso com a babá de seus próprios filhos. Uma história que não apenas chocou, mas também revelou uma forma muito particular de traição, próxima, pessoal e difícil de compreender. A mídia aproveitou o tema imediatamente e, em pouquíssimo tempo, seu nome ficou inseparavelmente ligado a esse escândalo. Sienna Miller tornou-se a figura trágica, humilhada publicamente e perseguida pela imprensa. Jude Law, por outro lado, sentiu-se compelido a dar um passo raro. Ele se desculpou publicamente e admitiu seu erro. Mas nem mesmo essa honestidade pôde reverter o dano à sua imagem. O que antes era considerado uma carreira impecável foi subitamente ofuscado por aquele único momento. Papéis, reconhecimento e a confiança do público começaram a ruir. Jude Law tornou-se o exemplo de quão rápido um único deslize pode mudar permanentemente a imagem de uma estrela. Chabrinha Meg Ryan e Russell, Sheryl Crow. Meg Ryan foi outrora o rosto radiante de Hollywood, a rainha incontestável das comédias românticas. Com filmes como Sintonia de Amor e Mensagem para Você, ela personificava para muitos a imagem perfeita de amor, leveza e inocência. Sua imagem era impecável, quase inatacável, mas no início dos anos 2000, essa imagem começou a se quebrar. Durante as filmagens de Prova de Vida, surgiram rumores de um caso entre ela e seu colega de elenco, Russell Crowe. O problema era óbvio. Meg Ryan ainda era casada com Dennis Quaid naquela época. O que se seguiu foi uma tempestade mediática. O público, que antes a amava, subitamente voltou-se contra ela. A queridinha da América tornou-se, nas manchetes, uma mulher que destruiu seu casamento. Sua carreira, que por anos foi construída sobre uma imagem perfeita, vacilou. O filme em si foi um fracasso, e muitos culparam o escândalo por isso. Mais tarde, Meg Ryan tentou contar o seu lado da história. Ela explicou que seu casamento já estava marcado pela infidelidade anteriormente e que o relacionamento com Crowe não foi o começo, mas o resultado de uma vida já despedaçada. No entanto, a essa altura, a opinião pública já havia se consolidado. O caso com Russell Crowe não durou muito. O que restou foi uma reputação danificada e uma carreira que nunca mais recuperou totalmente sua antiga força. Esta história mostra quão rápido um único escândalo pode destruir até mesmo a imagem mais limpa e quão difícil é se recuperar totalmente disso. Hollywood é um lugar cheio de brilho, mas por trás desse brilho escondem-se histórias que mostram quão frágil a fama realmente é. Esses 7 escândalos nos lembram que mesmo as maiores estrelas não são intocáveis. Um único momento de fraqueza pode ser suficiente para derrubar uma vida inteira, uma carreira e uma imagem cuidadosamente construída. O que torna essas histórias tão fascinantes não é apenas a traição em si, mas as consequências. Alguns tentaram lutar para voltar, outros desapareceram lentamente dos holofotes. Mas todos eles têm algo em comum. O mundo nunca esqueceu. E é exatamente por isso que a pergunta permanece no ar. Quanta verdade existe realmente por trás da imagem perfeita que vemos das celebridades? E quantos segredos ainda esperam para vir à tona? Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever, deixar um like e compartilhar sua opinião nos comentários. Qual história mais te surpreendeu? Porque uma coisa é certa, em Hollywood, nenhuma história termina de verdade. Ela apenas espera pelo próximo capítulo.